Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. A partir do versículo 30. Romanos 9, a partir do versículo 30. Amém? Amém, misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 9, a partir do versículo 30. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Romanos 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá aos céus? Isto é para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Essa palavra do Senhor, nesta noite, Romanos 9, finalzinho do 9, e Romanos 10, do 1 ao 13. Amém? Nessa noite, eu gostaria de pensar com vocês, com a igreja, a partir do versículo 30 aqui, do capítulo 9, 33, que fala, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, essa é uma passagem muito conhecida, é uma passagem do Antigo Testamento. O profeta Isaías já havia profetizado e falado a respeito dessa palavra. E essa palavra fala de Jesus. E ela fala: eis que põe em Sião uma pedra, quem fala isso é Deus, uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Eu fiquei pensando a respeito dessa palavra. E Deus fala a respeito de Jesus, e foi realmente isso que aconteceu no ministério de Jesus, e é isso que acontece até hoje. Existe uma pedra, que ela pode ser uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Mas aqueles que confiam nessa rocha, jamais será envergonhado. Isaías 28:16 diz que a palavra de Deus diz que eis que põe uma rocha, um alicerce seguro, uma pedra angular. E quem confia nessa pedra jamais será envergonhado. E
Quando eu era criança, eu tropeçava bastante. Eu caía bastante. Porque eu andava correndo, né? Na minha casa, na minha infância, nos meus primeiros 7 anos de vida, claro, né? Com um estava correndo ainda, mas os 2 lá já estava. Eu aprendi a correr. Meu pai é um homem muito alto, das pernas compridas, né? E ele andava muito rápido e eu queria acompanhar meu pai. E eu corria, meu pai andava e eu corria para acompanhar ele. E sempre quando meu pai pedia algo para mim, para minhas irmãs, ele falava, vai correndo. E eu ia correndo. E eu voltava correndo. Quando eu vim morar com os meus tios, aos 9, minha tia falava assim, vai comprar tal coisa para mim. E eu ia correndo. E ela falava assim, por que você está correndo? Eu falava, não sei. E ela falou, não precisa correr. Eu demorei para tirar isso da minha mente, parar de correr. Demorei bastante, porque eu fui acostumada a correr. E eu também tropeçava bastante, né? Aquele chinelo novo, ia para a escola, tropeçava, quebrava, já era. Não tinha chinelo que dava conta. Então, Jesus é comparado a uma pedra de tropeço. Uma rocha que faz cair. Alguns anos atrás, eu não entendia uma coisa. Eu não gostava de cair. Ficava brava. Tem uns 2 anos que eu caí de bicicleta. Nessa idade. Desse tamanho. Não muito grande. Mas eu caí de bicicleta. Eu fiquei com tanta raiva. Eu cheguei para uma pessoa e falei assim, eu vou te contar um segredo. Você não conta para ninguém. Ela falou, o que é? Eu caí de bicicleta. Ela falou, o que tem isso? Eu falei, me dá uma raiva de cair. Aí ela falou, vixe, o que você tem? E às vezes nós não gostamos de cair. Nós não gostamos de tropeçar. Nós não gostamos de ficar caídos. E Jesus vem ele se apresenta, o profeta Isaías apresenta as características de Jesus e diz, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Mas aqueles que confiam nessa rocha não será envergonhado. Jamais será envergonhado. E eu fiquei pensando a respeito disso, e tem uns 2 anos que eu não falo mais isso. E o Espírito Santo começou a trabalhar comigo essa questão de cair. E essa questão de Jesus, né? E muitas pessoas, realmente, elas tropeçaram e caíram, porque elas não confiaram em Cristo. Jesus realmente foi um tropeço, uma pedra no sapato, como diz o ditado popular, né? Porque as pessoas que não confiaram em Jesus, realmente o ministério de Jesus foi uma grande rocha que fez muitas pessoas caírem. E muitas pessoas não conseguiram encontrar alicerce seguro em Jesus. E a pedra angular, né? No primeiro ano da FATEM fala dessa pedra angular. A pedra angular é a pedra que define para qual direção a construção vai. É a pedra que dá o ângulo. E dependendo do formato da pedra, você já sabe o formato do prédio. Como o prédio vai ser construído, como a casa vai ser construída. E aqui, quando fala, Jesus é uma pedra angular, quantas pessoas que estavam compreendendo o que os céus estavam dizendo, quando elas olhavam para Jesus, elas sabiam para onde Jesus estava indo. Porque ele é a pedra angular. Jesus está indo para aquela direção. Vamos supor, Jesus é um ângulo de 90 graus. Jesus vai ser quadrado. 90 graus vai dar quadrado. Jesus é um ângulo de 45 graus. 45 graus é triângulo. Jesus vai ser triangular. O que tem isso? Conforme o ângulo, você vai saber para qual direção você vai. E as pessoas
Jesus é considerado uma pedra angular. Saiba que Jesus tem uma direção. Só de você olhar para Jesus, você já sabe para onde que ele está indo. Porque ele se define assim. Essa é a essência de Jesus. Essa é a identidade de Jesus. Mas Jesus, ele está indo para lá. Eu tenho que ir para lá. Eu tenho que ir para onde Jesus está, porque ele é um alicerce seguro. Ele é um alicerce seguro. E Paulo continua dizendo na sua carta para a igreja de Roma, e ele diz no versículo 2, que ele vê o zelo dos romanos, da igreja de Roma, só que a igreja se baseia em nenhum conhecimento. Em outra tradução diz que eles se baseiam em algo que é enganoso, que é algo que não é estável, algo que não é real. Paulo fala isso para a igreja de Roma. E Deus diz isso para nós. Às vezes, nós perdemos a direção da onde Jesus está indo. E muitas vezes acreditamos em algo que não é real. Algo que é uma fantasia. Algo que é enganoso. Algo que a palavra nunca diz que era. Você já leu um texto bíblico e você, no fundo, descobriu que você tinha acrescentado palavras ou retirado algumas? Já? Balança assim. Ou não? Já? A gente faz assim. Às vezes nós acreditamos em algo que pode ser enganoso. Algo que não é real. Algo que Jesus nunca disse que era. Ou a palavra nunca disse que era. Sabe, quando eu estava orando aqui, o Espírito dizia isso para mim. Piloto automático. Você conhece piloto automático? Hoje, na modernidade, existem muitas coisas que estão no piloto automático. Você não precisa monitorar certa atividade. Você deixa no piloto automático. Automaticamente, aquela máquina vai fazer aquela operação. Você não precisa estar lá. E muitas vezes nós ficamos assim. E Paulo estava dizendo para a igreja de Roma, se fosse hoje, eu penso que Paulo estava dizendo, saia do piloto automático, igreja de Roma. Escute. Vocês estão acreditando em algo que não é verdadeiro, que não é real. Muitas vezes nós ficamos assim no piloto automático. Com Deus, com as pessoas, com a igreja, lá no meu trabalho, lá na minha casa. E fico no piloto automático, eu não preciso estar realmente lá. Eu programo uma função que eu preciso fazer e ligo o botão na minha mente e acontece. Vocês estão entendendo? Isso é muito sutil, isso é muito sorrateiro, isso é muito silencioso. Às vezes nós estamos no piloto automático e a gente nem parou para pensar que nós estamos no piloto automático. E era isso que Paulo estava falando, olha, igreja, vocês estão baseando a fé de vocês fora da pedra angular. O profeta Isaías já dizia que existe uma pedra que faz cair, uma pedra de tropeço. O que significa? Uma pedra que não é agradável. O ministério de Jesus não era agradável. O ministério de Jesus não era reconhecido muito bem. O ministério de Jesus não atraía muito a atenção das pessoas importantes. O ministério de Jesus, ao contrário, o ministério de Jesus fazia muita gente ficar com muita raiva. E você já leu, eu também já li várias vezes. O povo, as autoridades da época levavam Jesus para matar Jesus e de repente Jesus saía de lá, descia o monte e ia embora.
O ministério de Jesus não foi agradável. Jesus foi uma pedra de tropeço para quem não compreendeu o ministério dele. O que significa isso? O ministério de Jesus foi difícil. O ministério de Jesus foi difícil. Isaías mesmo diz, não tinha beleza nenhuma que atraísse Jesus. Jesus nem bonito era. Ninguém queria ele. Homem de dores. Homem de dores. E Paulo estava dizendo isso para a igreja de Roma. E ele diz no versículo 3 do capítulo 10, vocês estão ignorando a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Ele estava falando, vocês estão procurando a sua própria justiça. Sabe por que Paulo estava dizendo isso? A igreja de Roma. Roma é o berço da civilização. Roma, Grécia. Roma é uma nação, é um povo muito antigo. E os romanos, eles gostavam muito de justiça. Eles eram muito justiceiros, os romanos. E Paulo sabia para quem ele estava conversando, com quem ele estava conversando. Ele diz, olha, vocês estão acreditando numa justiça que vem de vocês, não na justiça que vem de Deus. Apesar de eles serem uma igreja, eles estavam com a mente que aquela cidade tinha, que aquela nação tinha. E muitas vezes nós chegamos para a igreja com a mesma mentalidade da nossa cidade, com a mesma mentalidade da nossa nação, com a mesma mentalidade da nossa família, com a mesma mentalidade do nosso bairro, com os mesmos preconceitos que o meu bisavô tinha. Mas eu nem conheci meu bisavô. Mas porque isso é transmitido. Sabe, quem tem filhos, você olha para o seu filho e tem coisas que você nunca ensinou para ele. E ele faz, igual a você. Igualzinho. E você diz, quem ensinou isso para esse menino? Quem? Ele já recebeu isso, o DNA dele. E a igreja nada mais é do que a cidade. Nós somos o retrato da cidade e a cidade é o nosso retrato, diz assim o pastor Plácido Cassarini. Você lembra dele? O jornal da cidade é o jornal da minha igreja. O jornal da cidade é o jornal da minha igreja. O que ele queria dizer com isso? Que tudo aquilo que a cidade tem, nós também temos. Do jeito que a nossa cidade pensa, a gente também pensa. E era isso que Paulo estava falando. Olha, igreja de Roma, vocês são igualzinho à cidade de Roma. A cidade de Roma gosta da sua própria justiça. Está no DNA de vocês. E quantas vezes o Espírito Santo fala, você pensa assim. O Espírito Santo fala para mim, você pensa desse jeito. Você tem um jeito próprio de pensar. E o Espírito Santo diz, os meus pensamentos não é igual aos seus. Muda isso. Faça isso diferente. Não é assim que aconteceu com você? Não é assim que aconteceu comigo? Não é assim que acontece conosco? Nós somos aquilo que nós vivemos. Nós chegamos na igreja, a gente chega assim. Não necessariamente a gente precisa ficar assim. Mas nós temos a mentalidade do nosso Brasil, do nosso país, da nossa cidade, Várzea Grande, Cuiabá, do nosso estado, Mato Grosso. Nós temos uma mentalidade assim. Tem muitas coisas que nós pensamos, que muitas pessoas daqui pensam igual. Porque faz parte da nossa raiz, da nossa vida. Nós nascemos aqui. Quem nasceu, né? Chega aqui e fica parecido. E Paulo estava dizendo, Romanos, igreja de Roma, vocês acreditam numa justiça própria de vocês. Vocês não estão acreditando na justiça que vem de Deus. Mas eu já sei qual que é o problema. O problema é que vocês estão em Roma. O problema é que vocês são aquilo que a nação de Roma é.
E ele diz, mas eu quero ensinar umas coisas para vocês. Eu quero falar umas coisas para vocês que Deus me falou de vocês. E é isso que Deus diz. Nós chegamos aqui e Deus fala, eu quero falar algumas coisas a respeito da cidade de Várzea Grande. Eu quero falar algumas coisas a respeito da sua casa, da sua família. Olha, isso daqui é os seus pensamentos, é a sua justiça, é o seu jeito de resolver as coisas. Mas existe um jeito que vem dos céus. Existe um jeito que é do meu jeito. Você topa? Quantas vezes o Espírito Santo fez essa pergunta para mim e fez essa pergunta para você? Você topa? Você acredita nisso? Mas eu posso te mostrar o que é real? Você acredita em algo e você acredita que é verdadeiro, mas eu posso te mostrar o que é real, o que vem dos céus, o que é da eternidade, o que vale a pena? Eu posso te mostrar? Quantas vezes Deus faz isso? Eu acreditava em coisas que eu achava que era super verdade. Muitas vezes o Espírito Santo falou, você acredita nisso, mas você está enganada. Que nem Paulo disse à igreja de Roma. E aí ele fala dessa justiça própria que eles têm. Porque a nação de Roma tinha uma sede de justiça. Uma sede de fazer o seu direito permanecer. E Paulo fala, e ele usa uma expressão de Moisés. No versículo 5, ele fala uma expressão de Moisés. Ele diz, o homem que fizer essas coisas viverá por meio delas, mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá nos céus? Ou quem descerá no abismo? E Moisés diz essa expressão em Deuteronômio 30, quando Moisés está falando a lei para o povo, quando Deus determinou as diversas leis para o povo dele, e Moisés diz, olha, povo de Israel, o que Deus está dizendo para vocês é que você não precisa subir no céu para cumprir a lei de Deus. E também você não precisa descer no abismo para você cumprir a lei de Deus. Moisés estava dizendo, não tem nada de especial, nada de milagroso, mágico, nada disso para você cumprir a lei de Deus. Não precisa disso. E Paulo diz, essa citação de Moisés, ele diz, vocês não precisam achar que isso é muito difícil de ser feito. Porque a justiça que vem da fé, ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca, está em seu coração. Sabe, Deus, desde o tempo de Moisés, estava tentando colocar a palavra dele no coração do povo. No coração do povo. E até hoje Deus está fazendo isso. E Deus diz, não é difícil, porque a palavra está na sua boca e está no seu coração. Saca ela para fora. Tira ela. Toma ela. Pega ela. Põe ela para funcionar. A palavra está na sua boca. A palavra está perto de você. A palavra está no seu coração. Desde o tempo de Moisés, Moisés andou 40 anos no deserto ensinando o povo. 40 anos ensinando. Depois Moisés morreu, Josué continuou ensinando o povo. E o povo sabia. E Deus diz, nós sabemos. E Deus disse para mim, você sabe a palavra. A palavra está perto de você. A palavra está no seu coração. A palavra está na sua boca. Você até fala da palavra. Mas é o seguinte, a justiça que vem de Deus é uma justiça que é da fé. Eu estava pegando algumas anotações minhas, de algumas coisas que eu escrevo, e eu coloquei assim, fé é igual a realizar. Fé é igual a realizar. Então, essa justiça que vem da fé é uma justiça que se realiza. É uma justiça que acontece. É uma justiça que está em mim, mas ela acontece. Tem uma atitude, tem uma dinâmica. Dinâmica não é algo estático. Estático é parado.
Mas algo dinâmico vai andando, vai se movimentando, vai indo, vai e volta. Fé é algo que se realiza. Fé é algo dinâmico. E Deus diz, né? A justiça que eu tenho é uma justiça de fé. Não é uma justiça de paralisia. Não é uma justiça que você fica quieto. Tem um movimento, tem uma ação, tem uma realização. E muitas pessoas acreditam que ser cristão é chato, é monótono, é água com açúcar, é sem graça. Ser crente parado. E muitas vezes nós acreditamos nisso. Nós acreditamos nisso, que ser cristão é algo muito parado. Quando eu era mais jovem, que eu ainda sou jovem, né? Aleluia, glória a Deus. As pessoas falavam assim, você é cristão? Eu falava assim, eu sou cristã. Eu sou cristã. Falavam, mas você não sabe que está perdendo a vida. Poxa vida, você é muito nova. Por que você é crente? Você está perdendo tudo de bom na vida. Por quê? Porque essas pessoas não estavam vendo a fé que realiza, a fé que movimenta, a fé dinâmica. E muitos anos eu fiquei com uma fé assim, estática. E Deus falou, é hora de movimentar. É hora de agitar essas águas. Essas águas paradas, não tem água parada? O que acontece com a água parada? Apodrece, cheira mal. É um lugar que não tem vida. As águas que têm vida são as águas que correm, as águas que fluem, as águas que são dinâmicas. Essas têm vida. Mas as águas paradas, um dia eu ouvi uma música bem assim, a Letícia vai lembrar. Era em inglês, né? Coitada de mim. Uns 5, 6 anos atrás, em inglês eu era terrível. Hoje sou um pouquinho melhor, mas ainda sou terrível. De ruim, né? Mas ela dizia assim, a música. Era em inglês e nós estávamos numa igreja, que não era igreja, era um ginásio. A igreja tinha crescido tanto que eles tinham ido para um ginásio. E a tradução dizia assim, eles cantavam e tinha uma tradução que dizia assim, eu estou agitando as águas paradas. Eu estou agitando as águas paradas, porque elas precisam movimentar. E eu não lembro mais nada da música, eu só lembro disso. E naquele dia o Espírito Santo estava falando, eu estou agitando você, minha filha. Tem que ter movimento. Essa fé tem que realizar alguma coisa. Porque se não realizar nada, não é a justiça que vem de Deus. É a sua própria justiça. Então, às vezes nós estamos acreditando que ser cristão é ser monótono. Ai, que chato ser cristão. Não tive coisa melhor, me tornei cristão. Pois é, né? Porque, sei lá, porque aquele meu amigo falou de Jesus para mim, e eu quis, né, e eu acabei ficando lá, acostumei com as músicas, acostumei com as pessoas, acostumei com o pastor, mas, sabe, não sei como que é isso. Nós precisamos ter uma fé que realiza, uma justiça que realiza, uma mentalidade que ultrapasse a mentalidade que nós recebemos. Nós temos que ter uma transformação. Você não pode ficar do mesmo jeito que você ficou quando você se converteu há 10 anos atrás. Você não pode ser o mesmo. Nem eu posso ser a mesma. Porque a fé é dinâmica. A fé realiza algo em você. E através de você, e através de outra pessoa. A fé é dinâmica. É um movimento. E era isso que Paulo estava dizendo na igreja de Roma. Igreja de Roma, vocês têm uma justiça própria, mas eu tenho uma justiça para falar para vocês. Uma justiça que vem de Deus. Essa justiça é pela fé. É dinâmica. Ela causa algo em você. E essa fé, ela traz uma palavra que está na sua boca.
está no seu coração. Está em você, está perto de você. E Paulo queria falar isso com eles. Sabe por que Paulo disse isso para essa igreja? Porque os judeus, quem que comandava a Judeia e os israelitas? Quem? Os romanos. Tinha César. César era quem? Romano. Félix era quem? Romano. Herodes era quem? Romano. Você acha que quem que era lá? Quem que comandava a cidade dos judeus? Romanos. Os romanos. Mas, de repente, uma turma de romanos se converteu. Só que Paulo queria tratar com eles que os romanos, eles se achavam donos das pessoas. Foi isso que a questão de Roma causou nos seus habitantes. E Paulo queria quebrar isso da mente deles. E aí vem o famoso versículo 9. Né? Vamos ler juntos esse versículo 9? Vamos lá, 1, 2, 3. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E aí Paulo faz essa declaração maravilhosa. Se vocês, igreja de Roma, confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E Paulo faz uma declaração tão importante para os nossos dias, que é, Jesus precisa, antes de Jesus ser Salvador, Jesus tem que ser Senhor. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Ele está falando, igreja de Roma, Jesus primeiro, para vocês serem salvos, Jesus tem que ser Senhor de vocês. Senhor sim, Senhor. Senhor falou, sim, Senhor. O Senhor falou, vai para lá, sim, Senhor, vou para lá. O Senhor falou, vem para cá, sim, Senhor, eu volto para cá. É Senhor. Nós não gostamos muito dessa questão de ser Senhor. Porque o Senhor, ele se faz justamente ser obedecido. Nós gostamos de Jesus Salvador. Porque Jesus Salvador, ele é Salvador, ele veio para me salvar. Mas antes de ser Salvador, esse texto de Romanos, que Paulo escreve para a igreja de Roma, ele diz, Jesus primeiro tem que ser o seu Senhor. Ele tem que ser o seu Senhor, ele tem que ser o seu dono. Senhor é isso, seu dono. Depois você vai acreditar, confessar com a sua boca, depois você vai crer no seu coração que ele ressuscitou dos mortos. Sabe por que Paulo disse isso para a igreja de Roma? Porque quando Jesus ressuscitou, os romanos propagaram por toda Roma que Jesus não havia ressuscitado, que Jesus tinha sido roubado, o corpo de Jesus. Quando você lê lá, quando Jesus é sepultado, que Jesus vai ressuscitar, o que o governador romano diz para os soldados? Vem cá, essa história aí que Jesus ressuscitou, essa seita de Jesus vai crescer muito. Vamos pagar um dinheiro para vocês, vocês ficam de bico fechado, bico calado. Vocês não falam que Jesus ressuscitou. Vocês falam que o corpo dele foi roubado. Os discípulos roubou o corpo dele. E consciente ou inconsciente, quem fez isso foram os romanos. E Paulo diz, Jesus tem que ser Senhor. E ele é o seguinte, gente, ele ressuscitou dos mortos. Talvez você cresceu e você ouviu. Esse Jesus, apareceu um Jesus aqui há 30 anos atrás, filho, e falaram que ele ressuscitou, mas ele não ressuscitou, não. Muitos cristãos de Roma ouviram isso. Muitos ouviram isso. E agora eles chegam na igreja e Paulo fala para eles, vocês têm que acreditar nisso, porque se vocês não acreditarem nisso, vocês não são salvos. Vocês estão enganados.
Vocês estão, ó, não vai ter jeito, não. E interessante isso que Paulo fala. Paulo conhecia Roma. Paulo conhecia o povo de lá. Ele diz, Jesus tem que ser seu Senhor. Jesus ressuscitou dos mortos. Depois você vai ser salvo. Você crer e confessar com a boca, aí você é salvo. E sabe, o Espírito está dizendo que você ouviu muitas coisas a respeito de Jesus. E muitas delas não revelaram quem era Jesus de verdade na sua vida e na minha vida. Nós ouvimos muitas coisas a respeito de Jesus, menos o que era preciso ser ouvido. Menos a verdade e a realidade. Nós ouvimos tanta asneira, tantos enganos, tantas mentiras a respeito de Jesus, mas a verdade nós ficamos sem ouvir. E talvez você já até ouviu a verdade, mas sabe, é uma coisa da mente. Sua mente tem que ter uma transformação na sua mente. Era isso que Paulo está falando, ó, igreja de Roma, Jesus ressuscitou, gente. Vocês estão acreditando que Jesus não ressuscitou, mas Jesus ressuscitou. Ele vive. Ele está lá à direita do Pai. Ele está vivo. Jesus não foi raptado. Os discípulos não roubaram Jesus do túmulo, não, e enfiou ele em algum outro lugar. Não, ele ressuscitou. Vocês estão acreditando em uma mentira, igreja de Roma. Vocês ouviram a infância, a adolescência, a juventude, que Jesus tinha sido roubado. Mas é o seguinte, Jesus ressuscitou. Quantas mentiras eu e você ouvimos a respeito de Jesus? Quantas? Nessa noite o Espírito fala que as mentiras, elas vão cair. Que Jesus ressuscitou. Que Jesus é Senhor. Ele fala e eu obedeço. Ele manda. Sabe, um dia na Casa de Paz, eu estava fazendo uma lição da Casa de Paz e eu aquele texto nunca tinha entrado em mim daquela forma, que fala que Jesus tem as chaves do inferno. E eu li para aquela pessoa, e a Casa de Paz é para ser paz para outra pessoa, mas acaba sendo para a gente também. E eu falei para a pessoa, veio assim na minha cabeça, assim, pá! Eu falei assim, caramba! O diabo não é dono nem do barraco dele? Porque Jesus tem a chave. Aí eu falei, eu não acredito. Aí ela olhou assim para minha cara. Eu falei, você está entendendo? Eu falei, quem tem a chave da casa é quem? O dono. O diabo não é dono nem da casa dele. Nem casa ele tem, um barraco. E vi naquela hora assim, o Espírito falou aquilo tão forte comigo. Eu falei, Jesus, o diabo não é dono nem do barraco dele. Para ele entrar lá, ele tem que falar, Senhor, dá a chave, por favor. Jesus abre. Senhor, deixa eu sair, por favor. Porque quem tem a chave? Quem que tranca e destranca? Quem manda nesse negócio? Jesus. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Jesus tem que ser o nosso dono. Ele tem que ser o nosso dono. Sabe, às vezes, o inferno, sei lá, os demônios, os anjos, entendem coisa melhor do que nós. Entende, né? Porque muitas vezes, nós não queremos que Jesus seja nosso Senhor. Jesus não manda. A gente não serve Jesus. E Pedro diz, a quem você serve, esse é o seu dono. Quem você servir, este é o seu dono. E Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor, ele tem que ser o Senhor. Ele é o Senhor. Primeiro ele é o seu Senhor, depois você acredita que ele ressuscitou, depois você é salvo. Tem pessoas enganadas, achando, eu estou salva, mas Jesus não é o Senhor delas, e no dia que Jesus voltar, Jesus vai falar, olha, eu não te conheço, porque eu não fui seu Senhor, você não me serviu,
Um dia você até aceitou, falou que eu podia ser o seu Senhor, mas eu não fiquei nesse lugar. Não se engane. Não fique que nem a igreja de Roma, enganada em conhecimentos falsos, em fantasias. Não se engane, só porque um dia você levantou a mão e falou, Jesus, eu sou teu. Se você não servir a Jesus, se eu não servir, se Jesus não for o dono da minha vida, se ele não mandar no meu barraco, na minha casa, no meu palácio, sei lá onde eu vivo, se ele não mandar nesse negócio, eu não vou ser salvo. É o que o apóstolo Paulo diz. Então, nós precisamos entender isso. Essa é a justiça que vem de Deus. E versículo 10, ele diz, já estou quase acabando. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. É a mesma palavra da pedra. É a mesma palavra que ele fala no final do capítulo 9. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, essa palavra que Deus tem para nós hoje. E uma das coisas também que me chamou muita atenção nesse capítulo 9 e 10, que Paulo diz, você prestou atenção que Paulo diz Cristo. Cristo. Paulo faz a referência de Jesus somente a Cristo. Eu fiquei pensando a respeito disso. Falei, mas Cristo, né? Cristo, justiça. E uma das coisas que, quando Jesus mandou os discípulos irem e pregar a palavra, ele perguntou para eles, quem que as pessoas falam a respeito de mim? Eles dizem, que o senhor é um profeta, que o senhor é Elias, que o senhor é Moisés. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E também, outras vezes que Jesus se apresentava para fazer os milagres, as pessoas diziam, mas esse daí não é Jesus, filho de José, filho de Maria? As irmãs dele não estão aqui com a gente? Conhece ele não? Então, eu fiquei pensando sobre isso, o Espírito falou comigo, que existem duas influências muito fortes no nome de Jesus Cristo. Jesus fazia referência da humanidade de Jesus. Jesus era o filho de José, filho de Maria. Mas Cristo era filho do Deus vivo. Cristo é filho do Deus vivo. E Paulo, ele não fala Jesus, ele fala só Cristo. Você pode prestar atenção, depois dos evangelhos, a maioria das referências fala Cristo Jesus. Inverte. Eu falei, nossa Deus. Jesus não é importante? É claro que Jesus é importante. Mas uma das coisas para esse tempo, é que a maior influência não é a humanidade de Jesus, é a identidade de filho do Deus vivo. A maior influência para nós, hoje, não é Jesus, a humanidade de Jesus. É importante, claro que é importante. Jesus veio humano, só que ele cumpriu o propósito dele. A humanidade de Jesus serviu para aquela época, foi necessário. Jesus tinha que ser humano. Mas para hoje, para os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, a influência maior na nossa vida tem que ser Cristo, Filho do Deus vivo. Não é mais filho de José, nem filho de Maria. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós tratamos Jesus como um qualquer. Credo, isso. Será?
Às vezes nós tratamos Jesus como só o filho de Maria e o filho de José. Nós esquecemos que é Cristo, Filho do Deus vivo. Que é Cristo, que Ele está à direita do Pai. Que Jesus, quando Ele estava humano, Ele tinha limitações. Jesus tinha fome, Jesus tinha sono. Jesus não podia estar em todos os lugares. Mas depois que Jesus Cristo ressuscitou, não há barreiras, não há limites. Não existem limitações para Cristo Jesus. Mas é necessário, talvez você está no estágio que ainda Jesus é só Jesus Cristo para você. A humanidade de Jesus ainda fala muito na sua vida, te influencia muito. Mas lembra disso aqui, intimidade com Deus? Na intimidade, você inverte, é Cristo Jesus. Cristo Jesus, Filho do Deus vivo, Senhor, meu dono, o que o Senhor quer para hoje? O que vai mandar hoje? Qual é a parada? É assim, é para esse lugar. Você lembra que eu falei? A pedra angular, ela dá um rumo. Esse é o rumo de Deus para nós. Esse é o rumo de Deus para nós. Ele é o meu Senhor, Ele é o dono da minha vida, eu vou para onde Ele vai, e Ele é Cristo Jesus, Filho do Deus vivo, da direita de Deus, Todo-Poderoso, Rei dos Reis. Eu fiquei assim, né? O Espírito Santo, Ele é comunicativo. Aí cheguei aqui e os meninos estão cantando só. Jesus, né? Só de Jesus, de cruz, de Jesus como Senhor, de Rei dos Reis. E a gente não pode esquecer disso, queridos. Nós não podemos nos esquecer disso. Porque o dia que a gente esquecer disso, nós estamos num caminho difícil. Nós não podemos esquecer que Jesus é o nosso dono, que Jesus Cristo é o nosso dono. E que todo dia tem que ser quebrada alguma coisa dentro de mim e de você. Nós estamos em pleno processo de Deus. Lembra? Uma fé que realiza em pleno movimento. O dia que você parar, desconfie de você mesmo. Porque a fé é um pleno movimento. Deus sempre vai estar tratando alguma coisa com você e comigo. Porque nós estamos sempre em movimento. Amém? Essa palavra de Deus para nós nessa noite. Eu acredito que Deus falou com você, seu coração, alguma coisa. Feche seus olhos aí. Eu sei que Deus falou alguma coisa. Se você quiser chegar aqui ao altar, você pode chegar. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar em pé. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. O que Deus falar para você fazer, você pode fazer. Se você quiser ficar sentado, ou aqui perto do altar, ou aí sentado no chão, não importa. Tá? Sabe, crente às vezes precisa aceitar Jesus de novo. Às vezes a gente precisa aceitar Jesus de novo. Ah, mas eu já sou crente, tudo bem. Às vezes nós precisamos realiançar de novo com Jesus. Talvez na caminhada Cristo foi ficando só Jesus para você. Ele não ficou Jesus Cristo. Ele só era o filho de Maria, o filho de José. Ele não era o filho de Deus também. O significado de filho de Deus ficou muito distante. E hoje você entende e fala: Deus, eu entendi. Jesus tem que ser Jesus Cristo. Cristo Jesus na minha vida. Tem que ser o meu dono, o meu Senhor. Tem que ser o meu rei. Ele fala e eu mando.
Até o inferno sabe disso, Senhor. E eu fico nesse engano, nessa fantasia, nessa coisa que não é real. Ore aí ao Senhor. Ore aí ao Senhor. Essa canção que cantamos diz que digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele era digno mesmo. Ele era Senhor, Ele é Senhor. E diz que Ele é santo, 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 santo. E os anjos falam que Ele é santo. E às vezes a gente esquece de dizer que Jesus é santo, que Deus é santo, que Ele é Senhor, que Ele é meu dono. Que eu não posso dar qualquer coisa para o meu dono. Eu não posso dar o resto para o meu dono. Eu tenho que dar o melhor para o meu dono. Deus, nós te engrandecemos. Nós te louvamos. Porque a sua palavra, ela se renova a cada manhã. Essa palavra que o Senhor falou tão firme e tão necessária para a igreja de Roma. O Senhor diz hoje para nós também, para a igreja Batista Emanuel, para a igreja de Várzea Grande, para a igreja brasileira. O Senhor diz hoje para nós essa palavra também. Que às vezes nós nos esquecemos da sua justiça, Senhor. Nós esquecemos que o seu ministério é um ministério que foi difícil, que é difícil até hoje. Que não é facinho, mas que vale a pena. Que nós temos que ultrapassar a nossa própria justiça. Nós temos que ir para a justiça que vem da fé. A justiça que realiza, a justiça que movimenta. Essa justiça de confessar Jesus como Senhor. Que o Senhor nos justificou, Deus. O Senhor nos absolveu. O Senhor nos deixou livre. A gente merecia, era a morte, Deus. Mas a sua misericórdia, a sua justiça, a sua graça, o seu amor infinito por nós. O Senhor nos deu algo que a gente não merecia. Que é a vida eterna contigo. E às vezes a gente esquece disso, Deus. Às vezes a gente acha que isso é muito simples, é muito banal. Às vezes na nossa correria nós nos esquecemos que o Senhor é o dono, é o nosso Senhor, além de ser o Salvador. O Senhor fala e a gente obedece. Às vezes nós nos esquecemos disso, Senhor. Mas nessa noite, cada irmão e cada irmã que chegou a esse altar, cada irmão que teve uma manifestação, que ficou em pé ou de joelho, tem declarado que reconhece o Senhor, o seu senhorio, Jesus. Reconhece que o Senhor é Senhor. Reconhece que o Senhor ressuscitou e desfaz toda mentira do inferno, toda mentira que nós ouvimos a respeito do Senhor, toda mentira que nós ouvimos ao longo da nossa vida, da nossa história, da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, todas as besteiras que nós ouvimos a respeito da tua palavra, todo engano, toda mentira de Satanás, nós vamos desfazendo agora na autoridade de Cristo Jesus. E a verdade do Senhor se estabelece hoje para nossas vidas. Troca, Senhor, as nossas memórias daqueles, ó Deus, que ouviram mentiras a teu respeito. Faz uma memória nova hoje, Senhor. Faz uma memória nova hoje que o Senhor é Jesus Cristo, Cristo Senhor, que ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus Pai. E o Senhor vai voltar. E o Senhor vai voltar como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. E naquele grande dia, Deus, nós queremos nos apresentar. E o Senhor dizer: servo bom e fiel, entra para o meu gozo, vem para cá, sai daí, eu te conheço. Nós queremos ouvir essa palavra, Senhor, porque nós um dia desejamos que o Senhor fosse o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei, o Deus da nossa vida. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem tratado conosco. A fé é um movimento, a fé se realiza. Oh, Deus, o Senhor tem feito grandes realizações em nós.
E nós queremos também ter grandes realizações em Ti, Deus. Nós queremos realizar muitas coisas, mas não pela força do nosso braço, nem pela nossa vontade própria, nem pelo nosso senso de justiça, nem pelo nosso senso de direção, mas nós queremos realizar por fé. Por fé. Nós queremos realizar por fé, Deus. Porque nós temos um Deus, um Rei, que nos diz para onde nós vamos, qual é o nosso destino, aonde nós temos que chegar. Pois o Senhor é a pedra angular, Deus. O Senhor nos mostra onde que o Senhor quer nos levar. E nós aceitamos, Senhor, e onde o Senhor quiser. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, Senhor. Porque o Senhor realiza tudo aquilo que o Senhor deseja. Aleluia.